Prezados amigos, prezados irmãos, as nossas mais afetuosas saudações a todos que nos ouvem e nos escutam nesse momento. O tema da palestra de hoje será Jesus, o Homem. Já de início, desejamos que as luzes do alto, que o bálsamo celeste, abençoe todos esses corações que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que os seus lares sejam banhados de muita luz, de muito bom ânimo e que possamos enfrentar essas situações de pandemia com muita sabedoria, com muito amor no coração e com muita caridade nas nossas atitudes. Vamos então, pois, iniciar o tema da noite de hoje, Jesus, o Homem. Prestemos atenção na imagem que se apresentará a todos nesse instante. Inicialmente temos ali um copo com água, em seguida um outro copo com água. Aí cabe a dúvida, num momento de grande sede, depois de uma caminhada muito extensa, debaixo de um sol bastante forte, e nos é oferecido esses dois copos com água, qual dos dois nós escolheremos? Qual dos dois copos nós escolheremos? Naturalmente, escolheremos o copo com água límpida. Por quê? Porque nós entendemos que a água, para ser limpa, para ser utilizada, para que ela possa ser bebida, ela tem que ter três características. Ela tem que ser inodora, ela tem que ser insípida e ela tem que ser incolor. Isto é, não pode ter cor, não pode ter gosto e também não pode ter cheiro. Essa é a característica da água limpa. Mas exatamente como diz ali no nosso slide, na nossa projeção, a quem nós devemos essa informação? Essa informação nós devemos a essa figura tão importante nas nossas vidas, que é o professor. Lá pela terceira ou quarta série, ou terceiro ou quarto ano, nós aprendemos, através dessa alma bondosa, dedicada a ensinar, que a água, para ser bebida, ela tem que ter essas três condições. Tem que ser límpida, ela tem que ser inodora, incolor e insípida, para que ela esteja em boas condições de ser utilizada, de ser bebida para matar nossa sede. Mas diante da imagem que aparece agora nas nossas telas, diante desta imagem, ou então diante desta imagem, outra imagem que se segue, crianças se esforçando ali, segurando um pedaço de capim, utilizando a tira da lancheira para salvar um animalzinho, um cachorrinho que estava numa situação bastante complicada nesse córrego, nesse rio aí que provavelmente a água de limpa aí não tem nada. Ou então diante dessa outra imagem, da inocência de uma criança enxugando a lágrima de um adulto. Ou, por fim, num ambiente de guerra, num ambiente de violência, num ambiente muito inóspito, nós temos uma imagem como essa que se apresenta na nossa tela. Inclusive, essa foto ganhou um prêmio de jornalismo. Um soldado acolhendo nos braços o filho ou uma filha, de quem será? Não se sabe. Simplesmente exercendo a ternura, o cuidado e o carinho, a fraternidade, com um coraçãozinho que deve estar tremendamente apavorado em meio a toda aquela situação. Agora cabe a pergunta: diante do copo com água suja e água limpa, nós tínhamos as informações. E nós escolhemos naturalmente o copo com água limpa. Nós devemos essas informações ou esse ensinamento ao nosso professor. Agora, diante de todas essas cenas, todas essas fotos que nós vimos há poucos instantes atrás, a quem nós devemos o ensinamento dessas atitudes? A imagem se segue nas nossas telas. É o Mestre Jesus. É a Ele, meus irmãos, é a Ele que nós devemos
esse ensinamento da caridade, da fraternidade, do bem ao próximo, do se esmerar como aquelas crianças para ajudar o cachorrinho que estava passando dificuldade. Ou o soldado vendo a criança numa situação tão difícil, estendendo os braços e trazendo ao seu regaço um coraçãozinho aflito e apavorado. Ou até aquela criança que enxuga a lágrima de um adulto, já trazendo no seu coração a benevolência, traduzida em atitudes. A quem nós devemos isso? A Jesus. A Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. É a Ele que trouxe todos esses ensinamentos. Nunca antes, na história da humanidade, houve alguém que exemplificasse tão bem como Ele, porque Ele era, sim, o excelso educador. Asseverava que o reino dos céus está dentro de nós. Dentro de nós. Víamos ali há poucos instantes a imagem de Madre Teresa de Calcutá, morando num local de pobreza extrema e sempre feliz, auxiliando sempre, fazendo tudo o que estava ao seu alcance. Por que ela conseguia fazer isso? Porque justamente o reino dos céus se encontrava naquele coração, pois foi conquista dela, seguindo as instruções do Mestre Jesus, que é indiscutivelmente o excelso educador. Jesus ensinava por parábolas, e parábolas é uma pequena historinha que utilizava os elementos da época, os elementos do local onde aquele pessoal vivia, para que ele pudesse contextualizar o ensinamento, tornar ele mais compreensível possível a todos os que o ouviam, e mesmo assim mais de 2000 anos já se passaram, e ainda tão poucos entenderam e colocaram ainda em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Era o profundo conhecedor da alma humana e tem inúmeros exemplos registrados pelos apóstolos do Cristo, como na passagem do paralítico de Cafarnaum, que ao ele ser descido por umas cordas até o local que Jesus estava, porque o local estava apinhado de gente, e ele quase que cai do céu na frente de Jesus, esse paralítico. E Jesus pergunta para ele, Natanael, o que queres que eu faça? E ele diz, Mestre, sabeis o meu nome? Sim, eu sei o seu nome. Então ele era o profundo conhecedor da alma humana. Sabia muito mais do que o nome. Muito mais do que o nome. Sabia das nossas aspirações, dos nossos desejos, das nossas potencialidades, de tudo o que está no nosso íntimo espiritual. Jesus tem ciência e acredita em nós e nos coloca em inúmeras situações do nosso dia a dia que com certeza nos trarão um avanço espiritual muito grande, desde que bem assimiladas, desde que bem compreendidas, e para isso nós temos essa doutrina consoladora chamada doutrina espírita, que é essa chave, é como se fosse esse código que nos facilita a compreensão e a contextualização dos ensinamentos do Mestre Jesus, como em altíssima definição tudo fica evidente na nossa frente. Mas infelizmente ainda nós somos um pouquinho medrosos para colocar em prática o ensinamento do Mestre Jesus. Mas ele tem certeza que sim, nós conseguiremos e alcançaremos esse grau de excelência, de caridade e de amor ao próximo. Jesus despertava compaixão não só pelo ensinamento, mas principalmente pelo exemplo, pelas atitudes que ele tinha para com todos que estavam à sua volta, a sua benevolência, o seu carinho
o seu coração, o seu olhar, os seus ouvidos, que pacientemente ouvia as queixas e as reclamações das pessoas na época e continua a nos ouvir até hoje e com certeza nos ouvirá por muitos anos e por muitas encarnações ainda. Jesus exaltava os que sofrem e que são injustiçados. Aí já trazendo a lei de causa e efeito, dizendo, poxa vida, hoje o seu sofrimento é uma colheita do passado, é uma expiação do passado, que está sendo removida do teu íntimo, que está trazendo um aprendizado que necessita ser bem compreendido. Necessita ser muito bem compreendido e cabe a nossa pergunta, por que sofremos? Por que sofremos? Ou talvez é uma comparação, quando resolvemos reformar a nossa casa, e nós sempre trazemos esse exemplo, reforma de casa é uma confusão, é um sofrimento, e de fato é, porque é sujeira, é pedreiro para cima e para baixo, o marido briga com a mulher briga com o marido, os filhos brigam entre eles, é aquela confusão. Mas depois fica tudo muito mais bonito. É como um atleta que treina para a Olimpíada, e o esforço, o trabalho, a dedicação, as dores musculares, a gente sabe o que é isso, pois já treinamos durante muito tempo, sabemos o quanto custa, o esforço que é. E é dor, é dor. Quando precisamos passar um concurso, nós estudamos, passamos horas sentados numa mesa, muitas vezes tentando codificar e entender regras complexas. É dor, é um pouquinho de sofrimento, sim. É esforço como aquele que sobe uma montanha. E o esforço é muito grande, sabemos disso, mas a vista é muito compensadora. É muito compensadora. Bem-aventurados, diz Jesus, os mansos e os pacíficos. Felizes aqueles que têm a capacidade de apaziguar as relações, pois nós estamos em relações com os outros o tempo todo. O tempo todo. Em todas as nossas circunstâncias de vida, nós estamos conversando, trabalhando, se relacionando em sociedade. E isso às vezes causa atritos, causa desconfortos. E Jesus mais uma vez exalta: bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E diz ele ainda mais à frente: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que vêm apaziguar as situações. Que quando vê um incêndio, vai apagar o incêndio com água, não com um balde de gasolina, pois caso contrário o incêndio vai se tornar muito maior e provavelmente vai ainda queimar o cidadão que estava com o balde com a gasolina. Logo, ele traz esta informação tão fundamental e que nós ainda teimamos em colocar no nosso coração e na nossa mente, de ter a atitude de paz íntima, conquistando esse nosso reino dos céus no nosso interior, pois eu não posso amar aos outros enquanto eu não me amar. Aí da necessidade do conhecer-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Cuida-te a ti mesmo. Ama-te a ti mesmo. E nada melhor do que um momento de pandemia, onde nós estamos como nós fazemos com os nossos filhos, que eles às vezes estão meio rebeldes ou meio bagunceiros demais, e a gente coloca eles lá na cadeirinha do pensamento, para um pouco e vai lá pensar a respeito do que fez. Foi o que aconteceu, é o que está acontecendo com a nossa sociedade, com o nosso mundo nesse instante. É o que está acontecendo com o nosso mundo. Estamos todos na cadeirinha do pensamento. Então que aproveitemos essa cadeirinha do pensamento para nos conhecermos, para aprendermos a nos amar mais, para que nós possamos amar mais os outros que estão à nossa volta. Pois muitas vezes o amor que damos àqueles que estão à nossa volta é um amor de migalhas ou de interesse. E isso precisa sim ser removido.
Então, dessa forma, nós buscamos lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que Deus faz o homem sofrer com os flagelos destruidores, isso que nós estamos vivenciando agora? E a resposta da espiritualidade é muito clara: para fazer a sociedade progredir mais depressa, pois caso contrário levaria milênios para ter progressos de milímetros. De milímetros. Já que não vai por bem, vai pela dor. Essa é a lei divina. O progresso é inexorável. Nós não podemos ficar eternamente na nossa zona de conforto, já que através das nossas reflexões nós não tomamos as atitudes necessárias, o exterior nos empurra para nos conhecermos. Jesus era o homem que convida a perdoar 70 vezes 7 vezes. Quem puder, faz esse cálculo lá na sua calculadora. Digita lá 70 vezes 7 vezes. Vê o número que vai dar. Não é só 70 vezes 7. É 70 vezes 7 vezes. Experimentem para ver o número que vai dar. É bem interessante. Jesus nos diz a história. Foi o primeiro grande pensador, filósofo, mestre, sábio, que fez aquela proposição em que a mulher estava para ser apedrejada, pois fora pego em adultério com outro homem, naturalmente, né? E a lei mosaica dizia que os dois deveriam ser apedrejados até a morte, lapidados até a morte, apedrejados, apedrejar os dois. Diante daquela situação, para provocar Jesus, chamaram ele para ele ver o que ele diria diante daquela situação. E aí vem uma grande mudança no entendimento ou no ensinamento que até então a nossa sociedade tinha até aquela época. Quem for isento de pecado pode atirar a primeira pedra. Isso causou uma sensação de perda de chão para aquelas pessoas que estavam com as pedras na mão. E nos narra a espiritualidade amiga que os primeiros a soltarem as pedras no chão foram justamente os mais velhos, porque tinham então mais continhas a pagar. E a mulher não foi apedrejada. Não foi. Jesus vai até ela, e ela também vai ao encontro de Jesus. E ele diz: não te condeno, vai e não peques mais. Todo momento Jesus estava a nos ensinar e continua nos ensinando. Precisamos dar mais valor a essas informações. Precisamos dar mais valor a esses ensinamentos de sabedoria incontestável, pois diante da sede do nosso corpo físico, a sede do nosso corpo físico, nós temos um professor que nos ensina que beber água faz bem. E essa água, para nos fazer bem, precisa daquelas 3 características: incolor, inodora e insípida. Mas diante da sede do Espírito, que é o que a nossa sociedade mais tem nesse exato instante, é uma sede gigantesca. Nós temos sede de Jesus. Muitos de nós com uma sede gigantesca e que nem sabe ainda do que é, mas é sede de Jesus. Como aquela pequena criança que enxugava a lágrima do adulto, mas já sabia. Alguns de nós ainda não conseguem compreender que o seu espírito, que essa chama divina tem sede de Jesus, porque nós pouco o procuramos, nós pouco o entendemos ainda. E essa doutrina maravilhosa, que é o Consolador prometido, a doutrina espírita, que traz o Cristo redivivo até nós. É o Cristo que bate a porta do nosso coração. Mas como muito bem retratada naquela pintura
e que um crítico falou, mas veja, a porta não tem tranca, é que ela está trancada por dentro. Muitas vezes Jesus bate na nossa porta, mas nós fechamos a porta dele com a tranca por dentro, porque ele não invade, ele espera ser convidado. Ele espera ser convidado. Convidemo-os para o nosso coração. Convidemos o divino pastor para o nosso íntimo, porque ele representa um ensinamento moral único. E podemos nos perguntar, que temos feito de Jesus? Nós ainda somos daqueles que mantêm Jesus crucificado? Ou nós colocamos ele em prática? Ou nós colocamos os seus ensinamentos em prática? O que nós temos feito com ele? Reflitamos. O que nós temos feito com Jesus? Lembramos dele quando as dores chegam até nós? Lembramos dele quando as aflições arrombam a porta da nossa casa e tomam conta da nossa vida? Lembramos dele quando um familiar está passando por graves dificuldades? Ou também nós lembramos dele quando a alegria nos chega, quando nós conquistamos algo, quando nós conquistamos o nosso íntimo degrau por degrau, quando nós conquistamos vencer um vício. Será que nós chamamos Jesus para festejar conosco em pensamento? Será que nós chamamos Jesus numa prece singela, dizendo obrigado, mestre, por ter me auxiliado, pois é o professor divino. E eu aprendi a lição, muito obrigado. Será que nós fazemos isso? Será que nós colocamos em prática isso? Quando que nós lembramos do excelso educador? Quando nós lembramos na Páscoa? No Natal? O pessoal mais lembra do Papai Noel do que de Jesus? Quando lembramos dele? Lembremos dele através das nossas atitudes. Lembremos dele nesses momentos em que aflições nos cercam, que preocupações nos perturbam, tiram o nosso sono. Há necessidade nesse instante, a partir de agora, de desenvolvermos cada vez mais a conexão com o Mestre Jesus, através da prece sincera. Não precisa ser com palavras lindas, maravilhosas, ou decoradas, ou repetitivas. Não há a menor necessidade disso. Não precisa ser em voz alta, berrando, gritando. Não precisa. Precisa que a prece venha do nosso coração. Precisa que a nossa prece seja quase que constante nessa ligação diária com o Mestre. Durante o nosso trabalho, muitos trabalhando em casa, em home office. Mas façamos essa conexão com esse divino. Façamos essa conexão. Nos esforcemos utilizando da boa música, utilizando dos bons pensamentos, pois indiscutivelmente quando se fecha esse circuito e o cabo é conectado com o alto, indiscutivelmente nós receberemos esse bálsamo, essa luz, esse revigoramento das nossas forças íntimas. Receberemos, sim, através do nosso esforço, através da nossa crença, através das nossas boas atitudes, fazendo tudo que está no nosso alcance. Nunca o mundo precisou tanto de Jesus. E aí ele está. Talvez não da forma que nós imaginemos, porque nós precisamos ir até ele em vibração e em pensamento,
fazendo o nosso melhor, vibrando, mantendo a moral em alta. Essas são as reflexões que nós trazemos a todos que nos ouvem, que nos assistem. Que temos feito do Mestre Jesus? O que temos feito com Ele? Será que realmente nós abrimos o nosso coração a essa vibração tão positiva que nos envolve em paz, em amorosidade, em trabalho, em muito trabalho? Não imaginemos, pois, que a paz do Cristo é a paz do mundo, ficar eternamente lá deitado numa sombra, numa cadeira confortável, à beira de uma praia maravilhosa, bebendo suco de laranja o tempo todo. Não, essa não é a paz do Cristo, não. A paz do Cristo é a paz da consciência tranquila, do trabalho bem feito. Pois nós, na condição de espíritos encarnados nesse planeta, nós temos deveres, como bem explica o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, num trecho chamado O Dever. O dever. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos fazendo? Para quem nós estamos fazendo? Todas as nossas atividades podem ser perfeitamente permeadas por esse bálsamo divino, por essa atitude maravilhosa do entendimento que é a doutrina do Cristo. Quanto mais nós tivermos oportunidade de nos aprofundarmos no estudo da doutrina espírita, que é a terceira revelação, quando Jesus disse: não vos deixarei sozinhos, mandarei até vós o Paracleto, que não falará por si só, mas em vários locais ao mesmo tempo. São essas estrelas que caíram do céu, como muito bem colocado no Apocalipse de João, onde algumas interpretações equivocadas e catastróficas imaginam que isso seria os mísseis caindo do céu, aquela coisa lamentável, e na verdade não. É a reencarnação de inúmeros espíritos ligados à arte, à engenharia, à amorosidade. Nesses momentos que nós já estamos vivendo, para fazer uma reforma muito grande na nossa sociedade, onde não haverá mais local para aqueles que insistem na maldade, insistem no egoísmo. A escola muda de série, a escola sobe de patamar. E não haverá lugar para esses irmãos por aqui. Serão conduzidos a outros mundos de prova e expiação, quiçá até mundos inferiores, dependendo do seu grau de maldade e da utilização inadequada do seu livre-arbítrio. Mas oremos, vibremos positivamente para um mundo melhor, um mundo onde haja mais fraternidade, um mundo onde não haja simplesmente os admiradores de belas palestras. Admiradores de belas palestras, há pessoas que vão no culto evangélico e assistem uma preleção de um pastor, que muitas vezes, indiscutivelmente, são preleções belíssimas. Ou outros vão à Igreja Católica e assistem o padre fazer uma preleção também que nos toca o coração. Ou então vamos a uma conferência estadual espírita e assistimos aqueles grandes expositores nos trazer informações maravilhosas. Ou assistimos uma palestra no YouTube e falamos: puxa, que boa palestra! Mas aí cabe a pergunta: o que nós temos feito com as informações que nós recebemos? Palestras que muitas vezes nos levam às lágrimas, conclusões que nos levam a profundas reflexões, e fica só no campo da reflexão ou vai para o campo da ação? Jesus não deixou nada escrito. Ele pôs as mãos à obra. Se faz necessário que nós sigamos o exemplo dele e coloquemos mãos à obra, que deixemos de ser simplesmente admiradores de belas palestras, de belas preleções, mas realmente temos a coragem de colocar aquilo em prática no nosso trabalho, no nosso condomínio, na nossa família. Essa é a grande chave.
E se o mal ainda permeia na nossa sociedade, é porque os bons são tímidos, são muito tímidos, são medrosos, são muito medrosos, porque ainda lá no fundo não está bem limpo o vaso a que Jesus se refere. Quando Jesus, em um determinado momento, fala a Pedro: de que adianta eu derramar vinho bom num recipiente sujo? Precisa passar pela limpeza. De que adianta ordenhar as cabras, dizia Jesus, se o balde está sujo, vai estragar o leite? O conhece-te a ti mesmo nos faz justamente descer até o nosso íntimo, as nossas profundezas e ver onde é que estão as sujeiras. E colocar em prática essa limpeza íntima, seja ela através de uma terapia ou de uma autoterapia, de novos métodos de vida, de novos costumes, de melhores costumes, de práticas mais elevadas, está dentro de nós. Jesus já dizia: vós sois deuses, com D minúsculo. Vós sois deuses. Então, quanta coisa nós temos à nossa disposição. O que temos feito? Mãos à obra, meus amigos. Mãos à obra, irmãos. Vamos fazer o melhor a cada dia mais. Que Jesus, o nosso mestre e amigo, abençoe a cada lar que nos ouve nesse instante. Que Jesus, nosso mestre, derrame as suas luzes de paz, de bondade e de amorosidade a todos os que passam pela dor, pela aflição, pelo sofrimento. Que Jesus, com seu manto de amor e de carinho, de justiça e de bondade, envolva aos corações que passam pela aflição. Que Jesus, nosso mestre e amigo, leve as tuas bênçãos, trazendo boa vontade, trazendo força e otimismo a todos nós. Pai amado, em Ti nós confiamos e temos a certeza absoluta de que dias melhores estão muito próximos de nós. Que jamais nos esqueçamos do Mestre Jesus em nossos pensamentos e em nossas atitudes. Que assim seja. Muita paz a todos, muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho e pelo respeito, e até a próxima oportunidade.